pregador da noite de hoje é o reverendo Ian. Ele está recém-chegado à Fortaleza, pastor na primeira igreja, e nós o convidamos. Ele aceitou de bom grado. Nós estamos muito felizes com a presença do reverendo Ian aqui conosco. Com muita atenção, com muita reverência, gostamos da palavra que Deus tem para nós nesta noite. Graça e a paz de Deus, amém? Prazer estar com vocês. Salmo de número 29. Deus abençoe os irmãos, a igreja, o conselho. Deus abençoe o coral, os pastores da igreja, os oficiais da vida. Deus guarde cada um de vocês. Vamos ler esse texto todos juntos? Se puder ficar em pé, vamos fazer essa leitura, né? Você poderia ficar sentado só para descansar um pouco. Salmo de número 29. Acharam? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai a glória devida ao seu nome. E adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está assentado sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor dá cria às costas e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Vamos ler todos juntos o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Muito obrigado, Deus, por essa noite neste lugar. Muito obrigado pelo teu cuidado durante esses 61 anos. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que nos ama, que nos abraça, que nos perdoa, que nos refaz. O Senhor é um Deus que abre caminhos onde não existe. O Senhor é fiel, ainda que muitas vezes na caminhada nós, ó Deus, somos infiéis. O Senhor, não obstante, é fiel. Nós te bendizemos por essa fidelidade. Te louvamos pela tua muita bondade para com cada um de nós. Esse perdão que refaz, essa graça que nos ajuda a continuar. Muito obrigado, Deus. Te somos gratos porque ao longo de todos esses anos nós temos visto e percebido que a tua bondade dura para sempre sobre aqueles que te servem. Guarda este lugar, vem neste lugar, enche esse lugar, toma este lugar em tuas mãos. Perdoa, meu Deus, nossos pecados, lava-nos de toda iniquidade, livra-nos da queda, do tombo, do abismo, guarda-nos de tomarmos caminhos que não te agradam. Toda a armadilha do inferno, toda a arapuca do inferno, toda obra fio e mar, livra-nos, socorre-nos, Senhor, que a tua boa mão nos sustente, que a tua presença nos sustente, que a tua palavra nos lave e que teu Espírito nos dê unção, poder e graça. Seja assim com a gente, que não haja espírito de culpa neste lugar, de temor com relação a se aproximar de ti,
mas que haja reverência em cada coração de mim, e que o temor seja para te dar graça e glória, dia após dia, e para te servir na beleza da tua santidade. Faz assim, ó Deus, por amor ao teu nome, por amor a ti mesmo e a tua fidelidade. Cuida de nós e não nos entregue aos nossos corações, mas que os nossos sentimentos e afeições estejam guardados em ti, para a glória de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Senta um pouquinho, querido. Eu queria que você ficasse comigo alguns instantes para a gente pensar nesse texto e nos desdobramentos dele para nós. O que é que esse texto tem de tão interessante e de peculiar nessa noite? Até porque a linguagem dos saltérios é uma linguagem poética. Quando você lê os Salmos, você nem sempre lê um tratado ou uma proposta teológica, porque os Salmos versam sobre emoções. Então, quando você lê os Salmos, você está lendo sobre alguém que em dado momento da sua caminhada histórica teve um momento de alegria, teve um momento de tristeza, teve um momento de pesar, de decepção, teve um momento de extrema aflição, teve um momento de desespero. Os salmos de deprecações mostram muito bem isso. Aquele momento, aquela noite cinzenta, aquele dia mau, dito pelo Senhor Jesus, aquele dia em que tudo dá errado, aquele dia onde a gente bate o carro, ou aquele dia onde alguém perde emprego, ou aquele dia em que uma senhora descobre que tem um nódulo no seio, ou um irmão descobre que tem um câncer na próstata, aquele dia em que o bebê, depois de 9 meses, talvez vá nascer com uma deformação congênita, ou aquela notícia desagradável que acontece nas melhores famílias, de que algum membro está envolvido com drogas, ou de que alguém está preso no álcool, ou de que uma pessoa distante ou próxima da família foi pega numa situação constrangedora. Então os Salmos retrata, na maior parte, na sua maioria, não só a alegria, mas esses momentos paradoxais de difícil digestão, essas horas fúnebres em que uma mortalha fria desce sobre nós, nos envolvendo com o seu abraço gélido. E aí, nós nem sempre nessas horas conseguimos dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque essas coisas que vêm nem sempre
sai do carro: ó Deus Todo-Poderoso, toma esse carro em tua mão, Jeová, põe anjos ao lado do teu servo. Aí chegou o irmão junto de mim: pastor, na hora que o senhor começou a orar, roubaram o carro do irmão. Eu no meio do coração: que? Roubaram o quê? O senhor começou a dizer: Deus Todo-Poderoso, roubaram o carro, foi lá fora, o carro do irmão foi roubado, tem como o senhor roubou? Menino do céu, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu disse para mim mesmo, meu coração: meu Deus, Senhor. Aí aquela oração: ó Deus Todo-Poderoso, sabe como é que eu terminei? Tem misericórdia de mim, Senhor. Já estava de joelho, botei a cara embaixo do banco, mas eu chorei igual um menino. Senhor, tem piedade desse momento. Documento, dinheiro, não tinha deixado, tinha acabado de tirar dinheiro do banco, era um empresário bem sucedido. A bolsa da mulher dele estava dentro do carro, era um casal rico. Tudo dentro do carro, nem no computador. Há 10 anos atrás, que tinha notebook, convenhamos, tinha que ter, era 7, 8 mil reais mais barato. Era 2001, 2001, e eu angustiado, tenho misericórdia, e só chorava. No meio da oração, o Espírito de Deus falou comigo: levanta-te e dê graça. Aí eu fiquei em pé. Meus irmãos, vamos agradecer porque roubaram o carro. Levanta a mão agora. Senhor, graças de todo esse ladrão miserável. Tome esse homem onde estiver. Eu abençoo ele agora. Mas, ó Deus, põe anjo lá e deixa ele cego, doido, que esse carro apareça. Quando eu estava no meio da oração, o irmão voltou: pastor, acabaram de achar o carro. Ligaram para a polícia, a 4 quarteirões, acharam o carro numa das praças mais movimentadas da cidade de Brasília, porta aberta, notebook dentro do carro, todo o dinheiro, carteira. Os caras não levaram nada e prenderam os marginais. E quando prenderam eles disseram que dentro do carro tinham 2 pessoas que não queriam sair. Irmão, eu sou pastor presbiteriano, mas creio que anjo anda ainda com a gente. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Naquela hora eu deixei de ser um teólogo orando e passei a ser um crente desesperado clamando. Quando eu recebi essa notícia, eu pude pregar melhor naquela noite e voltei para casa muito mais humilde e com os pés mais no chão. Então olha para teu irmão e diz assim: cuidado com suas orações. Queridos, esse texto nos convida a pensarmos em algumas coisas que eu julgo serem necessárias para que a gente entenda o porquê de Davi, do orante Davi, criar esse saltério. Davi me parece estar na parte setentrional de Israel. Ele está numa parte alta e ele está vendo o mar Mediterrâneo. A visão que ele tem aqui é próximo do litoral e ele está vendo o grande mar, o grande oceano. E a impressão que me passa nesse texto é que Davi está vendo uma grande configuração de nuvens e uma tempestade se formando dentro do mar e vindo em sua direção. E ele vendo todo esse cenário extremamente estranho naquele momento, mas convidativo e poético, assustador. Quem não se lembra, algumas semanas atrás, o furacão Irene passou pelos Estados Unidos. Toda a tempestade nos revela algumas coisas. Primeiro, toda a tempestade diz que eu sou pequeno diante dela. Existem forças na natureza que superam a nossa. Existem situações que são deflagradas no cosmos que nos deixam bem pequenos diante das mesmas. Os Estados Unidos, que é um país acostumado às grandes tempestades, até por causa da confluência de águas que ocorrem no Golfo do México,
eles formam as janelas com madeira. Você tem que aprender a saber se refugiar quando uma tempestade vem. Então, ordem para evacuar a cidade e as casas precisam ser protegidas. Com esse tipo de proteção, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Exemplo, se uma tempestade com vento de mais de 200 km viesse sobre nós aqui, você sabia que nós estamos no pior lugar? Esse lugar aqui é o pior lugar. Esse baixo viraria uma arma de guerra. Imagine um contrabaixo desse voando contra nós a 300 km por hora. Imagine esse microfone vindo na nossa direção a mais de 200 km por hora. Uma pancada dessa nos mataria. Esse lugar se transformaria literalmente numa casa de horrores. O melhor lugar para se refugiar é no chão, é no sótão. Você teria que cavar um buraco e ir para as áreas mais baixas para ficar longe desses ventos cortantes. Você precisa aprender então a se refugiar delas. Davi está tendo uma visão interessante, e a primeira coisa que eu aprendo ao ler o Salmo é que toda tempestade revela a sua pequenez, mas ao mesmo tempo toda tempestade revela a grandeza do poder de Deus sobre o cosmos. Aquelas coisas que para nós parecem ser, sabe, inexpugnáveis, diante da natureza, se fragmenta, se fragiliza. Nós estamos agora no sul do nosso país. Santa Catarina está sendo invadido por moções de água. As cidades estão embaixo d'água e os deslizamentos são terríveis. Aquilo amedronta, e aí a gente percebe o quanto somos pequenos. Então, olhar uma tempestade é olhar para a perspectiva de que você é pequeno, mas que existe um Deus que é maior do que você, e que você precisa aprender a se abrigar, né, no lugar certo para poder sobreviver a esses planos. Davi então cria esse salmo, e a primeira coisa que Davi diz, dentre muitas dela, é: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Veja o verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, despedaça os cedros do Líbano. A pergunta que eu faria, antes de dar um nome a esse sermão, eu preciso de um tema, até para que vocês saiam daqui: ah, meu Deus, o que é que ele vai pegar nessa noite? A pergunta que eu faço é o seguinte: por que é que Davi diz que Deus quebra os cedros do Líbano? Se eu lesse só esse salmo e fechasse, você ia sair daqui: oh, Deus quebra os cedros do Líbano. E daí? De que adianta eu ler esse salmo e dizer que Deus quebra os cedros do Líbano, se ele não tiver nenhuma ressonância na minha alma? O que é então que Davi está tentando dizer para nós? Deixa eu dar uma dica para vocês. Você sabia que cedro é uma madeira nobre? Você sabia que só usa cedro, e particularmente o texto está fazendo menção de uma madeira que só era encontrada ou no templo ou na casa de gente rica? O Líbano era conhecido pela excelência das suas madeiras. O símbolo do Líbano é um cedro. Davi está dizendo algo extremamente interessante. Ó, madeira nobre, coisa cara, material de primeira, material que a sua manufatura era muito cara para a época. Só tinha acesso a esse tipo de móveis quem tinha dinheiro e status. A pergunta que eu faço é o seguinte: que Deus é esse? Que prazer mórbido é esse de quebrar coisas caras? O que é que Davi, que metáfora é essa? O que é que passou na alma de Davi quando ele viu uma tempestade derrubando cedros imponentes? São árvores que atingem mais de 30 metros de altura. Aí Davi está vendo uma tempestade criando um caos, quebrando esses cedros, despedaçando. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Deus tem prazer em quebrar o seu melhor? Deus tem prazer em quebrar aquilo que é
salmo, a primeira coisa que eu aprendo é: se Deus quebra os cedros do Líbano, cuidado com o seu coração, cuidado com aquilo que você julga ser intocável, cuidado com aquelas coisas que você dá tanto valor que você relega as outras a um plano secundário. Cuidado com o valor demasiado que você dá à sua sabedoria. Cuidado com o valor demasiado que você dá ao seu próprio nariz. Davi está dizendo algo para mim. Você já percebeu que crente desempregado ora? Quem já viu isso? Crente desempregado não perde culto. O cara se perde por 3 horas da manhã que está. Se o pastor José marcar um culto 3 horas da manhã, ele é o primeiro a chegar. O cara vem em culto de manhã, de tarde, de noite, ele é humilde. Geralmente quando a pessoa está passando uma crise, já vem com uma humildade muito fantástica. Está disposto a tudo, se coloca para tudo. Tem hora até que eu oro, não dá emprego para esse miserável, não, Deus, está tão bom, deixa ele aí mesmo. Deixa ele mais um pouquinho aí nesse processo. Será que você não está entendendo algo nessa noite? Que Deus muitas vezes quebra aquilo que você julga ser imprescindível, para que você aprenda hoje que a única coisa imprescindível na vida é tua relação com Ele. Daí eu entender o tema desse salmo, a espiritualidade das tempestades. Está vendo comigo? A espiritualidade das tempestades. Quando alguma coisa acontece comigo e com você que foge do script, que foge do roteiro, aonde você perde as rédeas, quando alguma coisa acontece de tal forma que você se fragiliza diante delas, saiba, Deus está tentando dizer algo. Eu quebro os cedros do Líbano. A pergunta que eu faço é: Deus tem prazer em quebrar alguém? Deus tem prazer em arrebentar com a empresa de alguém? Deus tem prazer em deixar alguém desempregado? Deus tem prazer com a enfermidade? Será que Deus é aquele Deus que fica no trono da glória? Agora você vai passar uma crisezinha aí, porque isso, eu gosto disso. Eu creio que não. Mas eu creio, com base no versículo 5, pelo menos uma coisa: Deus não quer te quebrar com a crise. Deus quer te tornar um homem e uma mulher quebrantável. Essa é a primeira coisa que Davi percebe, que a crise nos torna seres humanos dóceis, pastoreáveis. A crise torna eu e você quebrantável. E a Bíblia diz assim: perto está o Senhor de um coração contrito e quebrantado. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu aprendo que Deus tem um problema com gente arrogante. E aí eu aprendo que Deus tem prazer em te tornar uma pessoa flexível, dócil, humilde, gente boa, gente bem-humorada, que ainda que perca o que há de melhor na vida, não perde a alegria de servir a Deus. Fala para quem está do seu lado: os cedros do livro podem ser despedaçados. Agora olha para ele e diz assim: você sabe o que é o cedro na sua vida? Muitas vezes, se eu for olhar para o ministério pastoral, o cedro do pastor é tudo. É o ministério, é a cidade, é a reputação. Eu estou falando uma coisa. O cara se acha tão dono da cocada, aí Deus vem com enfermidade, aí Deus vem e permite uma situação para o indivíduo, ó, baixar o nariz. Você já viu que quando ele está em crise, a gente geralmente diz assim: oh, irmão, olha. Gente, eu gosto de ver gente em crise, porque é um ser humano maravilhoso. A gente na crise entende o roubo do outro. A gente na crise entende quando o filho do vizinho está nas drogas. A gente na crise não dá risada
te tornar uma pessoa quebrantável. Você pode levantar a mão e dizer isso, amém? Fala, Deus quer me tornar uma pessoa quebrantável, dócil, meiga, simples, amorosa, hospitaleira, solidária, terra, sem ser boca-muda. Deus deseja botar gozo no meu coração. Por isso que o salmo é convidativo, porque Davi está vendo a tempestade vir, aí ele vê os cedros quebrando, ele vê os cedros se despedaçando, ele olha para a casa dele, ele deita no cedro, a cama de Davi era feita de cedro, o trono era feito de cedro, os santos dos santos, as paredes eram de cedro. Aí Deus vem e diz: eu quero todo o cedro. Não se meta besta nessa noite. Se você der prioridade a coisas que você acha que tem que ter e que sem ela você não vai sobreviver, hoje você está ouvindo uma palavra: Deus quebra os cedros do Líbano. Sabe para quê? Para te enriquecer de coisas maiores e melhores. Para te enriquecer de coisas que o ladrão não rouba, a traça não compra. É difícil ouvir esse tipo de sermão hoje nas igrejas evangélicas. Está todo mundo querendo ficar rico. Tem o seu tesouro no céu. Tem coisa mais gostosa. Eu estava vindo no carro com os amados conversando. Enquanto estávamos conversando, eu estava na minha alma: Senhor, que horas o Senhor vai voltar para levar a tua igreja? Me parece que nós estamos nos esquecendo disso. Querido, eu não vejo a hora dele voltar e a gente poder estar eternamente com ele. Ó, que dia glorioso será quando ele vier para buscar o seu povo. E quando o nome for chamado, o meu pequenininho vai estar lá no meio. Ian, esse aqui, o bom baiano. Sabe, queridos, Deus quer o céu do livro. Fala, Deus quer. Deus quer. Céu do livro. Agora olha para ele assim: Deus não quer te quebrar. Deus quer te quebrantar, te tratar, te deixar melhor do que o que você é. Eu acho isso lindo. A voz do Senhor faz saltar como bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, a sua voz faz tremer o deserto de Cádiz. Bem, se eu lesse só isso, o que é que ele ia tentar para a gente hoje? Ia dar o mesmo do verso 5. Agora, comigo? Queridos, o Líbano e o Sirion. Você sabia que o Sirion é uma constelação de Aquário? É um grupo de estrelas na constelação de Aquário, na Ursa Menor, só visível na Ásia. Sirion não é Siri, não. Quem sabia que era uma constelação? Está vendo que a gente lê muitas vezes o texto de: oh, Deus vai soltar o Sirion. Está vendo, menino? O Siri pula, né? No culto de louvor, o Siri, o caranguejo da glória dele. Meus amados, você já viu o Líbano pular? O Líbano é um país. Ele está falando uma metáfora. Aqui uma geografia. Duas geografias diferentes. Uma geografia humana, terrena. Um país acidentado, com vales, com lagos, com rios, com matas, Líbano. Depois ele muda, ele vai para o espaço. Ele transcende a geografia da Terra e vai para além, do cosmos, do macro, do indivisível. Essa semana eu estava lendo de uma descoberta que foi feita no espaço a mais de 48 milhões de anos-luz da Terra, depois da constelação de Alfa Centauri. Uma nuvem gasosa contendo água no estado gasoso. Essa nuvem, só para vocês terem ideia, o tamanho dessa nuvem, a circunferência dela, ela é 140 milhões de vezes multiplicado a 49 milhões de vezes ao cubo. O que é que eu estou tentando dizer? Se você pegar o Oceano Pacífico, Índico, Atlântico, Ártico
braços do Pai. Sabe o que é que eu estou tentando ensinar para a igreja nesses 61 anos? A confiança da igreja não é nos políticos, não é em dinheiro, não é em quem dá o melhor dízimo, não é em quem ora mais, em quem jejuma mais. A segurança dessa igreja aqui está no fato de que as portas que foi aberta no nome de Jesus. Não tem diabo que feche essas portas. E se você está achando que eu estou falando de porta física, eu estou falando é de você e de mim. Nós somos essa igreja. E o texto está tentando dizer algo para mim. Cuidado quando você se estriba na palavra de alguém que diz que vai pegar o seu currículo e vai apresentar a alguém que, eu fiz a melhor faculdade no Ceará, eu estou estudando na melhor escola do Ceará, de Fortaleza, então minha vida vai dar certo. Sua vida vai dar certo se ela estiver diante daquele onde todas as coisas perante ele batem o joelho. E aí eu aprendo com esse texto que é muito preocupante colocar a tua certeza de vitória naquelas pseudo-estruturas que aparentemente são sólidas. Alguém há 10 anos atrás pensaria que as torres do World Trade Center ia sofrer aquele colapso daquela forma horrorosa. Aquilo foi uma sandice descomunal. Aquilo foi um horror, um assassinato desgraçado, gente pulando num léu, gente se jogando no abismo para tentar salvar-se. Essa menina eu estava falando com o irmão, ele, reverendo, o senhor viu quanta alma foi para o inferno, pastor? O povo jogando, se suicidando. Eu digo, meu irmão, deixa de ser imbecil, deixa de ser besta, para um pouco para pensar, é uma bola de fogo atrás. Aquilo ali para mim, mais do que suicídio,
Brasília, um menino levita da igreja chegou para mim: reverendo, eu quero fazer uma prova com Deus. Eu digo: qual é? Pastor, eu quero passar no concurso do Tribunal de Contas. Aí eu disse: rapaz, eu também quero. Mas é o quê? Você quer o quê? Pastor, é 27 mil reais de salário. Se eu passar o primeiro salário, eu estou todo aqui na igreja. Eu digo: você vai dar todo e vai pagar um churrasco para mim, uma churrasco televisiva? Vou. E vai me dar um terno? Vou. Graniza a cara? Vou. Gravata? Vou. Sapato, tudo? Vou. E vai pagar uma viagem para mim, para ir para a praia, para minha família? Vou. Então vamos orar. Sentei com ele assim: vamos orar, vamos fazer uma semana de jejum, nós dois vamos orar. Agora é uma coisa, você vai estudar. Você não precisa vir no culto essa semana, vem no domingo para tocar. E vai orar, você vai estudar e eu vou orar. Eu vou na sua casa, pôr a mão sobre a sua cabeça. Está fechado, pastor. Eu já tentei 2 vezes, não passei. Passou em primeiro lugar. Resumindo, passou em primeiro lugar. Os 27 mil todinhos entrou no caixa da igreja. Depois me deu terra. Depois eu fui para a bela de uma churrascaria. E depois eu fui para a praia, para ficar mais preto. Deixar a careca primeiro. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não temos desafios. Senhor. Vamos mandar glória a Deus. A voz do Senhor faz primeiro o deserto. E aí eu aprendo que o único lugar que me dá segurança não é no melhor emprego, não é na melhor empresa, não é o melhor curso, com quanto essas coisas são boas, com quanto eu te convido a estudar, com quanto eu te convido a sonhar, com quanto eu te convido a querer a melhor casa, o melhor bairro, não tem problema. Saiba nessa noite que o único lugar que não treme é na presença do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer glória a Jesus. Quem tem um sonho aqui, põe adiante dele. Eu tenho sonhos. Põe adiante dele. Percebe quantas coisas Davi vai aprendendo? Davi está vendo a tempestade, e ele está vendo os cedros quebrando, e ele está sentindo o solo tremer, e ele vê como se todo o Líbano estivesse em convulsão, e ele olha as estrelas e vê como que se elas estivessem fora de órbita, e ele vê o deserto de Cádiz. Você sabe por que Cádiz? Ele usa a metáfora da saída dos filhos de Israel do Egito. Cádiz Barneia é o lugar da santidade. Davi diz que é em Cádiz Barneia, onde os filhos de Israel pecaram e não entraram em Canaã, Deus faz tremer o deserto. Escuta aqui, você está passando no deserto? Você está passando no deserto? Saiba, Deus é contigo nele no nome de Jesus. Quem está passando no deserto, saiba, você vai entrar e vai sair melhor por ele em nome de Jesus. Levanta a mão comigo e diz: eu não vou morrer lá, em nome de Jesus. Eu vou sair, eu vou vencer, eu vou chegar. Deus tem uma obra comigo no nome de Jesus. Não tem entrar no deserto. Você sabe como é que Davi está dizendo algo para mim? Cádiz é santidade. A única maneira de sair lúcido do deserto é sair temendo Deus de toda a santidade. Você sabia que existe síndrome do deserto? Que as pessoas ficam vendo miragem, e geralmente quem entra no deserto, se não sair, se perde, fica louco. Ah, queridos, cuidado. Aí eu aprendo que o seu deserto e o meu deserto, fala comigo assim: Deus tem uma pedagogia na tempestade. Deus tem algo a nos comunicar no meio da tempestade. Lembra de Romanos capítulo 5? A tribulação produz a paciência, que gera experiência, que gera esperança. Você já percebeu que quando o crente está no meio da crise, aí ele sabe esperar o Deus que sabe te atender. Esperei com paciência, esperei confiantemente, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei
Quando Deus libera fogo, levanta a mão comigo, você vai se comprometer comigo. Quando Deus libera fogo, é para queimar o que não presta. Quem pode dar glória a Deus? Fala para a pessoa que está ao seu lado, agora deixa ele queimar tudo, avareza, miséria, maldade, malícia, fofoca, disse-me-disse, contenda, não é? Deixa Deus queimar essas coisas que não prestam. Quando o fogo vem, é para te queimar. Por quê? Deus tem interesse de te queimar por queimar, não. O verbo no hebraico é purgar. Deus está tentando fazer algo, te purificar. Vou dizer uma palavra novinha para o seu vocabulário. Deus está querendo acedrar. E a palavra acedrar, que é a raiz do texto, é brilhar, fazer com que você brilhe. Só tem um jeito de purgar, é queimando. Queimando o que não presta, para ficar só o que serve. Queimando o que tem que ser queimado, para sobressair o melhor, o valioso. Queimando o que tem que ser queimado, para destacar, não o pior, mas o melhor de você como ser humano, como mãe, como filho, como pai, pastor, presbítero, colega, amigo. Deus deseja queimar o que não é dele, para ficar o que é dele marcado, gravado, tatuado, impingido, marcado no seu interior. Deus deseja queimar em mim e em você o imprestável, o corruptível, o danoso, o bolero, o que não presta, o que tem que jogar fora. Por quê? Querido, qualquer lixo que não for queimado pode gerar toxina, neurotoxina, e lixo não queimado gera energia. Você sabia que o cara botando vem de lixo? E você sabia que lixo gera gás e que gera fogo? Deus não quer fogo estranho no meio do povo dele. Quem está entendendo esse sermão? Fala, Deus não quer fogo estranho na minha vida. Deus quer a glória dele na minha vida. Deus quer o fogo dele na minha vida. Lembra do batismo da igreja em Atos? O que é que pousou na cabeça deles? Fala, línguas. Tem crente que diz assim: ai meu Deus, você viu língua de fogo. Quando Jesus foi batizado, teve alguma língua de fogo nele? O que foi que pousou nele? Uma pomba, pureza, santidade, plenitude da santidade. Mas é o que é que pousou na cabeça da igreja? Foi uma pomba, né? Pousou uma pomba na cabeça da igreja, né? Mas foi uma pomba. O que é que pousou na cabeça da igreja? Fogo! Fala para o seu irmão. Uma língua de fogo para queimar. Para tornar essa igreja bela, linda. Para nos tornar seres gostosos. Seres humanos bem resolvidos. Para nos tornar gente, olha para o pastor, simpática e não antipática. Empática. Para me fazer ser intrépido e não estúpido. Para me tornar gentil e não mal educado. Por isso que Deus vem queimar o imprestável. Deus queima o imprestável, purga para ficar imensurável. Aquilo que pode ser computado, visto, trocado. Você diz glória a Deus? Aí ele diz assim: tudo no seu tempo diz glória. É esse daí? E tudo no seu tempo diz glória. E ele diz também no verso 8 e 9: e os bosques são revirados. Olha, quem já viu uma chuva estando no jardim? Quem já teve a oportunidade de ver uma enxurrada? Quem já viu aqui uma enxurrada? Quando a enxurrada vem, o que é que ela faz? Fala comigo, ela arrasta. Quando a enxurrada entra no jardim, ela não revira. Tudo que é lixo faz o quê? Aquelas coisas, lixo e que está solto, o que é que acontece? Vai e só fica o melhor. Olha o que Deus falou comigo: Ian, quando eu mando a tempestade, é para revirar pelo avesso, porque pelo avesso vê melhor. É uma pena vocês não terem muitas vezes. Eu sou um cara curioso. Recentemente eu fui em Brasília num museu de tapeçaria persa. E aí eu fui ver os tapetes que levam 20 anos para ser feito. E eu perguntando ao cara assim: vem cá, quantas pessoas fizeram esse tapete? Ele: 3.
de 100 mil vale o sangue do meu filho. Eu gostaria que essa igreja pensasse nisso nesse dia de aniversário. Nós somos obra de tapeçaria. Hoje talvez você olhe para a sua vida e não vislumbre muito, mas aquele tapeceiro leal está criando nos intrincáveis labirintos uma mulher melhor. As meninas dizem amém? Amém. As meninas dizem amém? Amém. E os homens dizem amém? Amém. Você tem dúvida que é homem? Os homens dizem amém? Amém. Isso aí, queridos. Olha para o seu irmão assim, vê melhor. Quem vê pelo avesso? Vê melhor quem vê com os olhos de Deus. Vê melhor quem consegue ver o belo a partir do novo. Vê melhor quem consegue ver poesia no meio daquelas coisas desconstruídas. Vê melhor quem vê nas taxinhas quebradas no chão um mosaico que enfeita uma janela. Já viu um mosaico com vitral? Vitral é feito de taxas, de pequenos pedaços que são quebrados. Ao olhar você não dá nada, mas quando colados e justapostos, cria uma bela arte. Assim é a sua vida. Essa pedagogia do Salmo 29 está dizendo que essas quebradeiras momentâneas é para te virar pelo avesso, queimar o imprestável, purgar o que tem que ser purgado, tratar o intratável, tirar o que tem que ser tirado, para quando revirar, só ficar visto o que presta, e o que não presta foi levado na enxurrada e queimado pelo fogo do Espírito. Você pode dar glória a Deus, tudo diz o quê? Olha que visão de Davi, olha para mim, já estou terminando. Davi está vendo uma cabra montesina das montanhas do norte de Israel. Ela assim, ó, grávida, prenha. Ela está prenha e no meio da tempestade ela pare. Olha a metáfora, olha para o pastor. A cabra prenha dá a luz no meio da tempestade. Sabe o que Deus falou ao meu espírito? Ian, quando a tempestade chega, eu estou querendo te engravidar de novos sonhos. Sabe o que Deus faz no meio da crise? Te encher de novas expectativas. Percebe que no meio do caos nasce uma vida? Você consegue ver isso em sua casa? Você consegue ver isso em sua vida? Será que você não está entendendo que no meio da bagunça Deus está querendo te engravidar de coisas boas? Deus está querendo colocar no teu coração coisas bonitas. Deus está querendo colocar na sua alma pensamentos de paz e não de morte. Será que você não percebeu que a luta não é para te tirar da igreja, mas é para te tornar um adorador? Será que você não percebeu que a crise não é para você ficar em crise, mas é para criar algo novo? A própria palavra crise vem do latim crisálida, crisol. Crisálida é a casa da lagarta antes de virar borboleta. Crise, crisol, crisálida. A lagarta entra na crisálida, na crise, se contorce e na sua crise ela nasce um ser melhor. Ela deixa de ser um ser que rasteja para ser um ser que poetiza. Ela deixa de comer folha para voar, encantar e poetizar. Será que você não entendeu aqui? Na crise se cria e que a cabra montesina vai parir no meio do caos. Deus está dizendo para mim e para você: quando a coisa estiver difícil, saiba, você vai dar à luz a nova vida dentro de casa. Para dizer o quê? Tudo no seu tempo diz. Sabe qual é o resultado de toda essa confusão? Um crente com adoração perplexa. O diabo está pensando que você vai blasfemar e você canta. O inferno está pensando que você vai duvidar e você crê. Todo mundo está achando que você vai sair da igreja e você permanece. Quem pode dar uma glória a Jesus? Fala, tudo no seu tempo diz glória. Agora olha o último versículo. O Senhor preside aos dilúvios. Você está passando o dilúvio? Saiba que Deus prediz o dilúvio. Deus está sobre esse dilúvio. Ele é Senhor dos dilúvios. E Ele vai te levar são e salvo para Ararat. Sobre o dilúvio, você vai ter um Deus que comanda. Olha como é que termina o texto. Por fim, o
Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu. Talvez você me ouviu pregar desde o início e disse assim: poxa, então Deus cria todo esse cenário só para me quebrar? Então Deus me queima, quebra os cedros, faz tremer, sacode tudo, a cabra para, eu dou glória a Deus, o fogo vem, a chuva vem, eu sou revirado, Deus está contra mim. Olha para mim o que é que Deus falou comigo. Deus não é contra o seu povo, porque o texto termina dizendo assim: Deus dá força ao seu povo. Na hora da crise, Deus vai te dar força para você vencer. E diz mais: Deus dá paz ao seu povo. Na hora da crise, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele vai empanturrar o seu coração de paz.